Queridos, Jesus estava no templo. Entra uma senhorinha simples, humilde. A Bíblia diz que ela era uma viúva. E essa senhora dirige-se ao gasofilácio, à caixa de ofertas, e ali faz a sua oferta. Momentos especiais, ela estava sendo contemplada por Cristo. Na verdade, amados, é um momento que se repete dia após dia na nossa vida, porque a cada instante o Senhor te contempla. Na casa do Senhor, na sua casa, andando pela rua, onde quer que você esteja, trazendo a sua oferta ou não ofertando, o Senhor contempla o teu viver. O Senhor tem um conceito a teu respeito. E nós precisamos carregar em nós conceitos favoráveis. Que o Senhor tenha uma boa impressão de cada um de nós. Marcos capítulo 12, versículos 41 até o 44. Diz a palavra: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, corresponde a um quadrante. Chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas trazer a revelação da palavra, para que possamos falar segundo o Teu querer, para que sejamos edificados pela Tua revelação, Senhor. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito interessante quando nós observamos a palavra e vemos que o Eterno traz para nós exemplos poderosos, exemplos maravilhosos, exemplos que podem mudar nossas atitudes, mudar as nossas ações, mudar nossa forma de ver o mundo. Nós vemos na palavra que o Senhor usa também pessoas anônimas. Quem são os anônimos? Aqueles que não têm seus nomes revelados. Essa viúva, a única coisa que nós sabemos a respeito dela, era pobre, uma viúva pobre. Talvez muito sofrida, muito difícil o seu viver naqueles dias. A vida da viúva não era tão fácil naquela terra, porém ela tinha no seu coração amor para com Deus, zelo para com o Senhor. E ela observou que era necessário fazer a sua oferta, trazer a sua oferta à casa do mestre. Ali ela ofereceu, e quem estava olhando? Jesus. Quem estava visualizando? Jesus. E ela deixa-nos exemplos poderosos, magníficos, para que nós possamos observá-los e vivenciá-los no nosso dia a dia. Muitas vezes, amados, nós achamos que só as pessoas que têm nome, não é verdade? Ah, fulano de tal, ele tem nome, ele é importante, ele é famoso, isso, aquilo, outro. Deus ouve mais a este do que a mim. Nós temos uma situação que nos achamos inferiores. Aí eu sou inferior ao pastor, sou inferior ao diácono, ao presbítero, ao bispo, ao apóstolo, e vai por aí. Eu me acho inferior a todos. Talvez você se ache assim também. Ah, eu sou inferior. Quem sou eu? Não sou nada. Na casa de Deus eu apenas sento no último banco, ninguém olha para mim, enfim. Amados, essa viúva que nos ensinou, nem mesmo seu nome foi citado na palavra. Mas quem a havia, quem a observava? Jesus. Oh, glórias! Para que melhor? Não eram os ricos, não eram os importantes, não era o sacerdote que estava de olho ali. Talvez ele estava olhando, porém aqueles que traziam grandes ofertas. Esse é bom, vamos separar um lugar para ele, vamos dar um lugar de honra para ele na obra. Mas o Senhor olhou para aquela que tinha um coração temente, um coração sensível à voz do Espírito. E essa mulher, irmãos, ofereceu o melhor para Deus. Nós precisamos oferecer o melhor para o Senhor a cada instante, mesmo que sejamos anônimos, que ninguém nos conheça, não saiba quem somos. Mesmo que
indo a uma cidade vizinha, ninguém saiba quem é você. Não importa, não importa. O que importa, irmãos, de fato, é que Cristo nos conheça, que vivamos a verdade do Senhor, que sejamos do eterno a cada instante, a cada minuto, olhando para Cristo, e que assim possamos oferecer o melhor que nós temos. Qual é o teu melhor? Essa viúva, o melhor, 2 moedas. Veja a situação dela. A Bíblia enfatiza que ela era pobre, muito pobre. Oferecia 2 moedas, um valor irrisório, um valor muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, mas foi o suficiente para atrair a atenção de Cristo. Nós temos que oferecer para o Senhor, não me refiro especificamente a ofertas, mas nós temos que oferecer para o Senhor o melhor da nossa vida, o melhor da nossa existência. Oh, glórias! Nós precisamos aprender, irmãos, com a palavra de Deus e vivenciá-la no nosso dia a dia, porque é isto que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos doutrinar, para que o seu santo e bendito nome seja honrado e seja glorificado a cada instante, a cada minuto. O versículo 42, ouça, veja. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Queridos, nós precisamos de algo que essa mulher teve. Chama-se desprendimento. O que é desprendimento? É não amar aquilo que nós temos. É não valorizar demais aquilo que nós temos. Desprendimento, irmãos, é viver uma vida simples. É viver uma vida no qual o interesse maior não seja juntarmos tesouros sobre a face da terra. Porque todos que se preocupam em juntar tesouros sobre a face da terra vivem sem paz. São muitas contas, muitas cobranças, muitos problemas. E se você tem muito tesouro, corre-se o risco de sequestro diariamente. Veja como é difícil. Você torna-se alvo dos bandidos, dos ladrões, todo mundo olhando para você. Portanto, o dinheiro nem sempre é solução, mas às vezes é um grande problema na vida do ser humano. Geralmente é problema. No entanto, nós precisamos aprender com essa viúva a renunciar todas as coisas, para que a vontade do eterno se manifeste na nossa existência, para que a vontade do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa na nossa vida. Irmãos, essa mulher, ela abriu mão talvez do seu sustento, do seu alimento, quando ela fez aquela oferta. Ela abriu mão. Eu tenho 2 moedas, eu vou dar para o Senhor, eu vou ofertar na casa de Deus, porque é o melhor que eu tenho, é o mais precioso, é o bem mais precioso que eu tenho. Ela foi e depositou, só que ela atraiu para si a atenção de Cristo Jesus. Oh, glórias! Que tu oferte ao Senhor o teu melhor. Que você ofereça a tua vida para Cristo. Ofereça a tua existência para o Mestre. Fala para o Senhor: Deus, eu não tenho muito para te dar, eu não tenho muito para te oferecer, mas aqui está a minha vida, aqui está o meu coração cansado, surrado, meu coração quebrado, meu coração cheio de dificuldades, cheio de inclinações para o mal, meu coração... Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, mas é o que eu tenho de melhor e eu quero apresentá-lo diante do teu altar. Irmãos, queres chamar a atenção do Senhor para a tua vida? Ofereça o teu melhor para Cristo. Muitas vezes as pessoas acham que chama-se a atenção do Senhor fazendo grandes ofertas financeiras, mas esquece do coração quebrantado que o Senhor diz. Não é verdade? Lembra-se do texto do coração quebrantado? Pois é, nós precisamos ter esse coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É aquele coração sensível. Sensível à voz de Cristo, sensível ao mover do Espírito. É aquele coração, amados, que se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, que torna-se habitação do Espírito, que torna-se casa do Senhor. Nós precisamos ser casa do nosso Senhor. Oh, glórias! E essa mulher viúva, anônima, ninguém sabe quem é, não sabe se tem filhos, se tinha netos, se tinha... Enfim, ninguém sabe. Ninguém sabe nada a respeito dela, mas uma lição poderosa, aliás, lições poderosas ela deixa para a nossa vida. Amados, nós temos que entender que tudo quanto temos, primeiro para a honra e para a glória do Senhor. Oh, glórias! Amém? Não é assim, igreja? Temos feito isto? Às vezes nós somos hipócritas. O Senhor diz que devemos oferecer tudo de melhor para o Senhor. A primazia na nossa vida. Só que nem sempre
o Senhor está sentado no trono mais alto do nosso coração. Nós temos tanta coisa sentado ali, né? Às vezes nós temos os filhos, temos o esposo, a preocupação com a sobrevivência. Eis aí algo terrível, a preocupação com a sobrevivência. O que é que eu vou comer amanhã? Como é? Que isso? Aí não sei o quê. Nós temos essa preocupação que toma o lugar de Deus, porque ela semeia falta de fé. Ela abre brechas na nossa existência. E a situação, amados, fica difícil. Nós temos que nos desprender dessa situação. Abrir mão. É evidente que temos que viver de uma forma que seja agradável ao Senhor, claro. No entanto, nós não podemos colocar a nossa esperança nisto. Outro aspecto que muitas vezes nós negligenciamos é o tempo. Meu Deus, como nós somos donos do nosso tempo. Nós não oferecemos nosso tempo para o Senhor. Nós não oferecemos, amados, o nosso tempo é nosso. Eu uso como dá na telha, como eu quero. Eu faço o que eu quero com o meu tempo, eu dou primazia no meu tempo, eu dou primazia no decorrer do meu dia, ao trabalho, às amizades, e vai por aí. Tantas coisas que nós achamos importantes, nós não deixamos, nós não largamos mão porque são importantes para a gente, e no final, não tem tempo para Deus. Pensa, qual foi o tempo que sobrou para você na semana passada? Hoje, domingo, primeiro dia da semana. Ontem, último dia da semana, no decorrer da semana passada, qual foi o tempo que sobrou para Deus na tua vida? Como é que nós estamos oferecendo o melhor para o Senhor? Como é que seremos movidos, tocados? Como é que seremos cheios do Espírito Santo se nós não temos tempo para estreitar a nossa amizade com o nosso amado Senhor? Nós temos que deixar aquilo que achamos importante, abandonar, deixar em segundo plano, renunciar, para que o Senhor seja entronizado na nossa vida. Outro aspecto que nós precisamos abrir mão, as nossas muitas conversas. Meu Deus do céu, nós conversamos demais. Conversamos sem parar. Mas não conversamos com Deus, não conversamos com Cristo. Não temos tempo para falar com o Espírito Santo de Deus. Nós não oramos ao Espírito Santo de Deus porque somos ensinados a não orar ao Espírito Santo de Deus. No entanto, devemos falar com o Espírito, sim, devemos falar. Porque é Ele que enche a nossa vida, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos move, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que trabalha nosso coração para que possamos ter acesso à presença do Todo-Poderoso. Fale com o Senhor, fale com o nosso amado. Fale. Irmãos, essa viúva não tinha muita coisa, mas o melhor que ela tinha, ela ofereceu para Deus. Aleluias. E Cristo viu. E Jesus deixou registrado na palavra o ensinamento que essa mulher passou a todos aqueles que nasceram, estão vivos e que hão de nascer, porque hão de aprender com ela com certeza. No versículo 43, há outra observação que nós devemos trazer para dentro do nosso coração. Ouça. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Gasofilácio é a caixa de ofertas, se porventura alguém não saiba. Ela depositou ali a sua oferta. E Cristo disse, ela depositou mais do que todos. Mais do que todos. Só que no versículo 41, na última parte, diz: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Mas como uma mulher com 2 moedinhas, quase insignificante, como essa mulher, ela depositou uma oferta maior se havia ricos, e o próprio Cristo diz que eles depositavam grandes ofertas. Como? Como, amados? Ela reconheceu a soberania de Cristo. Oh, glórias! Ela reconheceu a soberania de Cristo.
O que movia aquela mulher, o que a levou àquele lugar, foi a soberania de Cristo. Ela não estava ali interessada numa situação, interessada numa bênção, interessada em alguma coisa sobrenatural sobre a sua vida. Ela estava interessada em glorificar, em adorar, bendizer, exaltar. Oh, glórias! Ela estava interessada, amados, em falar para Cristo: Tu és o meu tudo, eu quero viver somente para Ti. Oh, glórias! Amados, nós temos que aprender com essa viúva. Nós temos que aprender. Ela não fez teologia, não frequentou um seminário, ela não foi diaconisa, não foi presbítera, não foi pastora, bispa, e, enfim, apóstola. Enfim, ela não foi nada disto. Mas ela teve um contato direto com o Senhor. Ela carregava em si, irmãos, o temor ao Todo-Poderoso. Ela sabia quem era Deus. Ela sabia que o Senhor cuidava da sua existência, que tudo quanto tinha era uma provisão do Eterno para a sua vida. Eis o porquê que ela teve coragem de oferecer as suas poucas moedas, mas era necessário para a sua sobrevivência. Moedas necessárias, mas ela cria, ela acreditava no poder de Deus. Eis um grande problema na nossa vida. Nós acreditamos muito no homem. Acreditamos no homem, mas muitas vezes não acreditamos de fato em Deus. Não temos, amados, essa consciência que essa mulher tinha, a consciência da soberania de Deus, que Deus cuidaria dela, mesmo que ela estivesse abrindo mão dos seus recursos, o Senhor viria sobre a sua vida, cuidaria da sua existência, daria o sustento. O Senhor a tinha mantido viva até aquele momento, e certamente ela tinha no seu coração a consciência que Deus não a deixaria. Sabe o que é isso, irmãos? Comunhão com o Mestre. Comunhão com Deus. Porque a partir do momento que nós temos a comunhão verdadeira com o Senhor, a partir do momento que nós sabemos quem é Deus, o que Ele faz na nossa existência, a partir do momento que eu tenho plena convicção, convicção. Convicção é certeza plena, certeza plena, certeza plena. Eu posso hoje morrer afirmando que essa lâmpada, ela está acesa. Você pode dizer que não, mas ela está acesa. Eu tenho convicção que essa lâmpada está acesa. Eu tenho plena convicção que ela está acesa. Pode o mundo falar, não, ela está apagada. Mas eu estou vendo, ela está acesa. Eu tenho convicção, eu morro afirmando que ela está acesa. E se eu negar, estarei mentindo, porque ela está acesa. Sabe o que é isso, irmãos? Convicção. Certeza absoluta. Como isso se aplica nessa palavra? Ela sabia que a lâmpada estava acesa. E se fosse necessário, morreria afirmando que a lâmpada estava acesa. Mas como isso? Ou seja, ela tinha plena convicção, plena certeza da soberania de Deus sobre a sua vida. É difícil, amados. Porque ela, e era até um pouco mais difícil do que hoje, eu costumo falar que aqueles amados do passado, eles tinham mais fé, de uma forma mais real do que a nossa. Podemos dizer que uma fé raiz, porque eles não tinham pastores para ficar falando dia a dia, uma televisão para ficar ouvindo pastores. Elas não tinham uma Bíblia para se basear. Tinha sim a Torá, mas nem todo mundo tinha acesso. Era difícil ter uma versão, era difícil ter um exemplar da Torá. Era manuscrita, era extremamente cara. Os pobres, essa viúva não tinha com certeza uma Torá na sua casa. Eu tenho a Torá. A Torá é a Bíblia do Antigo Testamento. Ela com certeza não tinha uma Torá para meditar, esse aqui é o Deus, mas ela cria, ela tinha convicção, ela sabia quem era Deus, ela sabia que era o Todo-Poderoso, ela tinha certeza que o Senhor olhava, que o Senhor cuidava da sua vida, ela ia até as últimas consequências, abrindo mão daquilo que lhe era importante, necessário, mas ela foi em frente. Eis o nosso grande problema, como eu disse antes. Crer na soberania de Deus. Olha, é difícil, não é? Mas se nós não crermos na soberania de Deus, como é que nós vamos agradar a Deus? Como é que nós vamos ter comunhão com Ele?
Amados, ela sabia que Deus cuidava dela. E eu quero afirmar ainda, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Deus não abre mão da tua vida. Você abre mão de Deus, mas Deus não abre mão da tua vida. Você diz não para Deus, mas Deus não diz não para você. Diz a Bíblia que o amor do Senhor para conosco é constante. Mesmo que eu seja infiel, Ele é fiel para comigo. Oh, glórias! E essa viúva tinha essa plena certeza, convicção. Ela sabia da soberania do Senhor. E ela foi às últimas consequências. Porque ela sabia que Deus não a desampararia. Sabe por que nós somos desamparados? Sabe por que nós somos desamparados muitas vezes? Sabe por que as coisas não dão certas para nós? Sabe por que quebramos a cara? Quantas vezes batemos a cara na parede, na porta? Sabe por que parece que nada dá certo para a gente? Porque falta-nos essa fé, falta-nos essa confiança, falta-nos essa dedicação, falta-nos ter certeza absoluta que Deus é aceso. Falta isso, gente. Falta isso. Ah, mas isso não é possível. Não é possível porque o coração está dividido. Quando você fechar o coração, convergir em Cristo. Tem que deixar convergir. Oh, glórias! Tem que deixar convergir em Cristo, gente. Assim, ó. Convergir. Assim. Convergir em Cristo. Ó, fechou em Cristo. Prepara-te para ver a glória do Eterno. Aleluia. Ah, mas eu não quero convergir em Cristo. Eu quero andar assim. Ó, nessa direção, assim. Ah, porque assim eu acho melhor. Prepara-te para ver a derrota na tua vida. Amados, isso se aplica a todas as áreas da nossa existência. Essa mulher anônima, pobre, viúva, não tinha um nome, mas era conhecida de Cristo. O Senhor a conhecia. Para que melhor? Para que melhor, amados? Para que melhor? Eu tenho que almejar ser conhecido por Cristo, porque eu sei, se Cristo me conhece, se Ele cuida de mim, um dia estarei com Ele, e esse é o objetivo maior da minha vida, é preparar-me para estar com o Mestre no céu. Amém, igreja? Oh, glórias, aleluias! Mas não fica por aí o ensinamento dessa mulher, não fica por aí. No versículo 44, ouça, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Os ricos lá, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Sabe o que eles fizeram? Ah, isso aqui sobrou. Isso aqui é sobra. Não me faz falta. Eu posso tirar aqui 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. Ah, não faz falta para mim. Ah, eu vou levar. Mas, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ei, meu Deus, misericórdia. Que prova, não é, gente? Essa aqui, de fato, é a chamada prova. Essa é a chamada prova. Abrir mão de tudo quanto você tem. Abrir mão porque eu tenho certeza que o Senhor não vai me desamparar. E eu quero falar para vocês algo, irmãos. Quando tu tiveres coragem de abrir mão do teu tesouro, Deus te dará um tesouro maior do que aquele que você acha que é grande. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Conosco o Senhor fez assim. Abrimos mão do nosso tesouro e o Eterno nos deu um tesouro maior do que aquele que nós achávamos que era grande. Oh, glórias! E o Senhor faz assim com todos, com todos. Isto no aspecto econômico, das relações interpessoais, em todas as áreas da tua vida, porque Deus cuida de você de uma forma completa. Deus não cuida de você de forma parcial. Nós achamos que Deus pode até me dar uma saúde, restaurar minha saúde, mas Deus não pode consertar minha situação econômica, por exemplo. Ah, Deus não pode, porque economia, como é que... É diferente, né? Saúde, Deus pode fazer assim, fica curado. E eu fico curado, mas como é que Deus pode fazer assim?
e eu ficar bem financeiramente. E as pessoas esquecem, irmãos, que Deus pode mover céus e terra. Oh, glórias! Deus pode mover céus e terra. Faz-me lembrar, a Elisa gosta muito da música do Pedro, Tiago e João, que lançaram as redes. O que aconteceu quando esses lançaram a rede a primeira vez? Oh, misericórdia, né, gente? Olha, foi uma quebradeira total. Não tinha peixe, só tinha trabalho, só tinha dificuldade, só tinha problemas. E por muito tempo, eles estavam ali já na batalha por muito tempo. Mas foi necessário ouvir Jesus, ele falou, olha, é só lançar do outro lado. Lançaram do outro lado. Lá estavam todos os peixinhos aguardando, e quando trouxeram o barco quase o quê? Afundou. Eram tantos peixes, mas tantos peixes, que o barco quase naufragou. Quem fez isso, amados? Jesus. Jesus fez isso, amados. Por que Jesus não pode fazer por nós, ainda hoje? Por que Jesus não pode fazer por nós, ainda hoje? Porque nós não lançamos a rede do outro lado, como Ele diz. Nós lançamos a nossa rede, talvez, do lado esquerdo. E vamos ali, do lado esquerdo, e lança dia após dia, e nada, e a coisa ficando ruim. Mas tem o outro lado. Está faltando ouvir Cristo. Está faltando ouvir Cristo. Irmãos, são atos de fé e sacrifício. Atos de fé e sacrifício. Essa viúva nos ensina que nós devemos ter atos de fé e sacrifício. Porque todos lhes ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? O que é que Deus fez com ela? Não sabemos. A Bíblia não diz. Morreu por aí o assunto. Mas nós temos convicção plena que a soberania do Senhor veio sobre ela, que o cuidado do Eterno veio sobre ela, e que ela não morreu porque lhe faltou as 2 moedas, mas morreu talvez pela idade, talvez porque chegou o tempo, mas não por dificuldades, por ter ofertado, por ter crido, por ter amado o Senhor acima de todas as coisas. E nós precisamos disso na nossa vida. Amados, a nossa fé em Cristo gera sacrifício, ela precisa gerar sacrifício. Fé sem sacrifício é uma fé meio que morta. Ah, mas por que fé precisa gerar sacrifício? Porque fé sem ação, e ação gera sacrifício. Fé sem ação não tem valor. Aí eu tenho muita fé no Senhor, eu tenho muita fé, fico lá em casa sentadão, esticadão, olhando Fantástico. Oh, eu tenho muita fé. Olhando o Domingo Espetacular, eu tenho muita fé. Olhando não sei o que está passando na televisão nesse momento, olhando um filme, Netflix, ou na internet, lá, correndo no Facebook, correndo lá no YouTube, WhatsApp, lá no WhatsApp, aí eu tenho fé, não tem não, gente, isso é falta de fé. A fé te faz sair em direção do Senhor, a fé te faz sair. Mas eu quero falar para você o seguinte, eu tenho que falar do capeta porque ele é o nosso inimigo maior, e as pessoas se arrepiam quando ouvem do diabo. Mas ele fala para você o seguinte, fica em casa, não precisa sair. Deus sabe que você precisa. Veja como ele sugere. Não precisa orar. Deus sabe da tua necessidade. Para que lançar a rede do outro lado? Se Deus quiser, Ele te ajuda. Para que fazer isso? Para quê? Fica em casa. Deus virá em teu socorro. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe do que você precisa. E muitos, não é que Ele tem razão? Não é que Ele tem razão? Para quê? Afinal de contas, é a graça, eu estou no tempo da graça, é a graça, mas a graça exige sacrifício. Ele quer que nós nos movemos, que possamos ir ao seu encontro. Essa viúva, irmãos, mesmo anônima, ela saiu da sua casa, foi ao templo, e ali Jesus a viu. Se ela tivesse ficado em casa, só tenho 2 moedas, o que fazer?
apenas 2 moedas. A igreja não olha para mim, pastor não olha para mim, presbítero não olha para mim, ninguém liga. Hoje, nesse tempo de pandemia, tem uma história aí que pastor precisa ligar para todo mundo. Mas por que ninguém liga para o pastor? E aí, pastor, como é que está a coisa aí? Está tão legal? E aí, o Covid, como é que está? Como é que está a pandemia? Ninguém lembra de pastor, mas pastor precisa lembrar de todo mundo. Não é? Interessante isso. Mas quem foi que lembrou do Senhor? Foi a viúva. Eu vou sair da minha casa, vou levar a minha oferta. E ela foi visualizada por Cristo Jesus e ficou narrada nos anais da história. Para todo sempre, essa viúva será apresentada como uma mulher de fé, como uma mulher que ofereceu o melhor para Cristo. Oh, glórias! Como está a tua fé? Você é aquela fé cômoda? Você é aquela fé que está esperando as coisas acontecerem? Como está a tua fé? Tem que lançar a rede. Lança do outro lado. Amém? Amados, nós temos que entender, o nosso melhor é para Deus. A partir do momento que nós oferecemos o nosso melhor para o Senhor, Ele virá, moverá, e grandes coisas acontecerão na tua vida. Creia nisso, igreja. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Vivamos pela fé. Amados, essa viúva, uma professora de fé, ela nos ensina através do seu ato que nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, abrir mão dos nossos interesses, dos nossos projetos, renunciar tudo, viver uma vida simples para que o Senhor seja honrado, entender que eu preciso desprender-me de tudo aquilo que me amarra, de tudo aquilo que me segura, para que eu possa ter acesso à presença do Senhor. O que é que te prende? Pensa nisso. O que é que te prende? Porque você é apenas, como dizem por aí, a pessoa do banco. Por quê? Será que você não poderia ter acesso ao Senhor? A Bíblia não diz que essa mulher era pregadora, mas tinha acesso ao Todo-Poderoso. E isso que é importante. Ainda, irmãos, reconhecermos a soberania, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Precisa da bênção? Reconheça que Deus não te perde de vista, mas você é que perde o Senhor de vista. Reconheça isso. Volte-se para o Mestre, fale com o Senhor. E ainda, viva uma fé que gere sacrifício. Fé que não gera sacrifício é morta, não tem valor, não move o coração de Deus. Você precisa ter uma fé que gera sacrifício. Sacrifique-se pelo Senhor. Jesus morreu por ti, morra por Jesus. É sacrifício, gente. Morra por Cristo. Viva para o Senhor. Dê o melhor para Deus. O melhor que você tem, ofereça para o Senhor. Amém? Assim seremos completos, cheios do Espírito. O mover do Senhor será uma verdade na nossa vida. E tu serás abençoado com toda sorte de bênçãos. O Espírito Santo virá sobre você. Você será tomado pelo mover do Espírito. E como diz a Bíblia, uns falarão línguas, outros terão profecias, visões, e vai por aí. E você há de frutificar de forma poderosa no Espírito Santo de Deus. Esta é a verdade do Eterno para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esta palavra. E queremos clamar que ela venha ficar gravada no nosso coração, no coração desses que estão ouvindo, Senhor. Que onde ouvir, que ela seja viva, que edifique vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, move na nossa existência. Move, Pai. Trabalha o nosso coração. Desperta-nos para que nós possamos, a exemplo dessa mulher, oferecer o melhor para Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Vivo o nosso Deus, vivo
Mensagem 933